Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. E eu tô aqui com a galera do nono ano, mais uma vez, a gente vai dar seguimento no nosso conteúdo. Eu, a partir de hoje, vou fazer uma playlist, preparar uma playlist no canal com os assuntos na ordem, né? Para quem quiser depois fazer uma revisão ou então precisar acessar algum conteúdo na ordem, né? E não ficar, mas cadê o link para outro vídeo, para o vídeo seguinte, então eu vou colocar numa playlist bonitinho na ordem, que aí vai ficar bacana de vocês acessarem depois, tá? É aquela questão que eu sempre digo, estão perguntando aqui se é preciso copiar. Se você conseguir copiar e prestar atenção ao mesmo tempo, ótimo, tá? Mas se não, se você quiser focar a sua atenção só para a explicação, já que esse conteúdo é novo, você então pode fazer isso, né, só prestar atenção, e depois eu vou mandar o slide, e aí você vai ter aquele trabalho, né, de repente assistir a aula de novo e fazer as suas anotações em seguida, né? Então, fica aí a critério de vocês, tá ok? Então, eu pedi que vocês assistissem aquelas outras duas aulas, certo? Que eu não tinha dado diretamente para vocês, mas que era exatamente o que eu falaria se eu fosse dar a aula. Então, fica, né, uma coisa pela outra, a gente ganha tempo. Então, eu espero que vocês tenham assistido, porque se vocês não assistiram, vai haver um pouco mais de dificuldade de entender essa aula, certo? É de suma importância que vocês tenham assistido a aula anterior. Inclusive, na playlist que eu vou fazer, específica do John Knox, eu vou colocar esses dois vídeos para ficarem mais simples, né? Mais simples de acessar também. Por outro lado, eu vou falar aqui algo que vocês já tiveram como aula ao vivo no site, certo? Eu vou falar muitas coisas que foram faladas lá, mas algumas coisas que eu vou falar, o professor de lá não mencionou, certo? Ou mencionou de uma forma diferente. Cada professor trabalha de um jeito, é normal isso daí, ok? O meu objetivo é que vocês juntem as duas explicações e que assim vocês possam, então, tirar o máximo proveito do conteúdo, tá? Então, eu vou... Ups. Deixa eu adicionar aqui quem está tentando entrar agora. Então, o nosso tema agora, deixa eu esconder a gente. Nosso tema hoje vai ser funções sintáticas, tá? Do pronome relativo. Nossa terceira aula online. E aí, antes de eu falar especificamente com vocês sobre as funções sintáticas do pronome relativo, eu preciso lembrar, né? Bom, faz bem, não vai fazer mal para ninguém, a gente relembrar algumas funções sintáticas, certo? Então, vamos relembrar aí algumas funções sintáticas antes da gente dar seguimento. Eu só queria pedir que vocês só mantivessem o chat aberto quando fosse para fazer algum questionamento, alguma pergunta, para eu não acabar me distraindo e desfocando aqui do que a gente precisa ver, tá ok? Tem alguém mais que está com o áudio ou a câmera travando? Ou vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Porque se os demais estiverem me vendo e ouvindo bem, então é um problema na internet da pessoa, individualmente. Ok. Então a gente vai seguir. Caso a sua internet não esteja te permitindo acompanhar direitinho, aí você vai poder assistir depois, né? Fica tentando, de repente melhora o sinal, mas se não, você pode assistir depois, vai ficar aqui no YouTube, tá? Então vamos lá. Vamos relembrar aí algumas funções sintáticas, tá? Lembra que quando eu falo de função sintática, eu estou falando daquilo que a palavra assume como função dentro de uma frase, dentro de um contexto, certo? Eu não posso, por exemplo, pegar um nome qualquer, por exemplo, André, pá, jogar aqui. Agora, me dê a função sintática da palavra André. Não existe isso, tá?
Eu posso, às vezes, perguntar a classe gramatical de uma palavra. Por exemplo, se eu disser assim, ah, conheci, a palavra conheci. Se eu jogar a palavra conheci do nada, certo? Sem nenhum contexto, eu já vou poder dizer o que essa palavra é. Ela é um verbo. Agora, não faz sentido eu perguntar que tipo de verbo é o verbo conhecer, porque eu preciso de um contexto para saber qual é o verbo, qual é a situação em que o verbo conhecer se encontra, para saber se ele é transitivo, se ele, entendem? Tá? Então, quando a gente está falando de função sintática, a gente está falando de algo que a palavra só assume dentro de um contexto específico, ok? Então, vamos relembrar aí algumas funções sintáticas, certo? Então, acompanhe aqui comigo essa frase. Os professores estão gravando videoaulas, ok? Quando eu digo os professores estão gravando videoaulas, se eu for analisar pelo nível morfológico, professores é um substantivo, certo? Isso que essa palavra é. Agora, dentro desse contexto específico, como professores está concordando com o verbo, está vindo na frente do verbo, né? Representa aqui na minha oração a parte, né? O termo que expressa, né? Que se associa com o ser sobre o qual eu dou uma informação, representa o ser sobre o qual eu estou dando uma informação. Então, professores aqui vai funcionar, por exemplo, como o quê? Como sujeito da oração, certo? Quando eu digo, por exemplo, eu contratei um novo pacote de internet. Ok? Eu contratei um novo pacote de internet. Aí eu tenho o verbo aí contratar. Presta atenção que agora o que está marcado como análise não é mais o sujeito, porque o sujeito é eu, certo? Então, o que é um novo pacote de internet? Bom, eu vou perguntar para o verbo. Que tipo de verbo é o verbo contratar? Quem contrata, contrata alguma coisa, algum serviço, vamos dizer assim. Certo? Então, não há uma preposição aí. Esse verbo ele precisa de um complemento e esse complemento é sem preposição. É um verbo transitivo direto, portanto, um novo pacote de internet será o quê? Objeto direto, certo? Eu me lembrei de todo o conteúdo na hora da prova. Né? Posso ouvir um amém, igreja? Né? Quem nunca, né? Quem nunca desejou lembrar de tudo na hora da prova? Geralmente acontece o contrário, né? A gente, na hora da prova, esquece tudo. O nervosismo atrapalha. Mas vamos lá, vamos falar de coisas boas. Eu me lembrei de todo o conteúdo na hora da prova, tá? Então, quando eu digo de todo o conteúdo, tá? Perceba que de todo o conteúdo está completando o sentido do verbo lembrar. Quem se lembra de alguma coisa, tá? Então, perceba que aqui tem uma preposição, ok? Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Quem se lembra de algo, no caso aqui na nossa frase. Então, terá a função de objeto indireto, certo? Então, veja que conteúdo é um substantivo. A palavra conteúdo funciona como substantivo, mas aqui, nesse exemplo específico, ele funciona como um núcleo de um objeto indireto. Então, vejam como a função sintática ela é são aquelas classificações daqueles termos dentro de um contexto específico. Tá? Por causa da quarentena, nossa viagem aos Estados Unidos foi adiada. Tá? Por causa da quarentena, nossa viagem aos Estados Unidos foi adiada. Perceba que aos Estados Unidos está ligada à palavra viagem, certo? Ativem o microfone, aquele que achar que consegue, né, que sabe, podem me ajudar aí, participem comigo nesse sentido, de dizer qual é a função sintática que vocês verificam no aos Estados Unidos, aí, nesse caso. Adjunto adverbial. Então, vamos lá. Para ser adjunto adverbial, deveria estar ligado ao verbo, certo? Viagem é um substantivo. Advérbio? Vou chutar, aposto. Advérbio, lembrem comigo, advérbio é a classe morfológica. Advérbio e adjunto adverbial são quase que sinônimos, só que um a gente usa para classificar morfologicamente e outro adjunto adverbial. Então, aquilo que eu disse para adjunto adverbial é a mesma coisa para advérbio. Para que eu tivesse um advérbio, eu teria que estar ligado aí a um verbo ou a uma situação semelhante. Aos Estados Unidos está ligado à viagem, que é um substantivo, certo? Então, pois é, aí fica, justamente, como estão colocando aqui no
no chat, né? Adjunto adnominal ou complemento nominal, tá? Não pode ser verbo, gente. Estados Unidos, verbo, como assim, né? E nem também objeto indireto, porque, repito, está ligado à viagem. Objeto é algo que a gente liga somente a verbos. O pare aqui fica entre... Também não pode ser aposto, certo? Porque aos Estados Unidos não equivale aqui a um substantivo. O pare aqui fica entre complemento verbal e adjunto adnominal, certo? Que foi aquilo que a gente discutiu quando eu entreguei para vocês aquela tabelinha, tá? Então, vejam lá, aplicando lá aqueles conceitos, você vai ter viagem é um substantivo, então não me serve o primeiro critério, certo? Porque tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal eles podem se ligar a um substantivo. Também não me serve o critério da preposição, porque eu tenho uma preposição aqui, quando eu digo aos Estados Unidos, esse a é preposição. Agora vai me servir o terceiro critério. Critério por quê? Porque viagem é um substantivo abstrato e ele pode ser associado a uma ação, a ação de viajar, certo? Então, vamos lá. Quando eu penso nessa questão da viagem, nessa história da viagem, os Estados Unidos vai praticar a ação de viajar ou ele vai ser o destino da ação, o alvo da ação? Ele, obviamente, vai ser o alvo da ação, então ele tem um sentido passivo aqui. Então, acertou aí a galera no chat que disse que era complemento nominal, certo? Complemento nominal, então aqui, essa é a função sintática. Eu gastei mais o tempinho porque geralmente as pessoas não se ligam nessa função sintática, né? Mas é uma função sintática que a gente vai, com a qual a gente vai trabalhar nessa questão de pronomes relativos. Olha essa outra aí. Ela parece muito animada com a aula. Vamos lá, vamos ver quem é que acerta essa. Pode falar, Grazi. Pode ativar o microfone. Você levantou a mão? O senhor poderia explicar de novo o complemento nominal? Por favor. Eu vou tentar falar bem rápido, porque o assunto da aula não é esse, senão a gente não vai conseguir vencer. Mas, lembra, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome e ele, por si só, tem um sentido passivo. Ele representa o alvo de uma ação, só que essa ação não vem em forma de verbo. Ela vem em forma de nome. Então, repara que a palavra que está aqui não é viajar. A palavra que está aqui é viagem. É um substantivo. Então, se o verbo fosse viajar, aí sim seria como colocaram alguns adjunto adverbial. Quem viaja, viaja para um lugar, certo? Seria adjunto adverbial de destino, para ser mais preciso. Mas não é o caso que está aqui. Não está viajar o verbo, está viagem, o nome. Então, complemento nominal, por isso, certo? Eu vou falar de complemento nominal mais uma vez quando eu for gravar para vocês aquela videoaula sobre a tabela. Eu prometo que eu ainda vou fazer isso para vocês antes dessa semana terminar. Aí eu já deixo linkado aqui também na descrição, né, para quem precisar. Tá? Obrigada, professor. Oi? Obrigada. De nada. Vamos lá, então. Ela parece muito animada com a aula. O que vocês acham que é esse muito animado agora? Pensem com cuidado. Lembrem lá, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Começa a análise pelo verbo. Tá? O que se vocês acham que esse parece? Parece não. Muito animado. Do sujeito. Oi? Predicativo do sujeito. Perfeito. Quem foi que falou aí? Fui eu. Eu quem? Não aparece para mim. Alfaiate. Bufaiade. Beleza. Perfeito. Tá? Então, esse verbo que está aqui, ó, o verbo parecer, funciona aqui como um verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, sempre vem um predicativo do sujeito. Certo? Minhas notas foram informadas aos meus pais pelo coordenador. Aqui só os brabos vão lembrar. Vamos lá. O que é esse pelo coordenador aí? Analisem como apareceu a forma verbal, o jeito que está. Foram informadas. Certo? Vejam como é que está o sujeito, que tipo de sujeito a gente tem aí, como é que está o verbo. E aí, me relembrem qual é a função sintática desse pelo coordenador. Agente da passiva. Toma, tia. Muito braba essa menina. Tá? Então, veja aqui. Brabo.
a gente tem uma oração, Brava, tá brava. a gente tem uma oração que está na voz passiva, certo? Veja, minhas notas foram informadas. As notas não informaram nada, elas foram informadas. É um sujeito passivo aqui, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui um agente da passiva, certo? Então, isso aqui é só para a gente relembrar algumas funções sintáticas, ok? Eu não posso parar o conteúdo para dar com profundidade cada uma dessas aqui. Só que são coisas que vocês têm visto, né, desde o 7º ano, nas aulas de língua portuguesa, tá? Quem foi que levantou a mão? Essa foi 1000 grau, né? Quem foi que levantou a mão que não aparece o nome para mim? Ninguém? Vou seguir, então. Eu não sei. Tem uma pessoa que está falando comigo no chat, mas não tem o nome dela, tá só o ponto. Só um pontinho. Não tem como eu saber quem é. Prefere se manter anonimato. Pois é, mas aí não tem como ajudar se a pessoa não me disser quem é, o que ela está precisando. O ponto é, isso daqui é só para relembrar, tá? Se você está com dificuldade nesse conteúdo de funções sintáticas, acenda uma luz amarela aí para você. Por quê? Porque esse conteúdo da aula de hoje, que não é esse que eu estou falando agora, ainda não entrei no conteúdo de hoje de fato, certo? Só é possível de ser entendido, você só vai se dar bem nesse conteúdo se você estiver lembrando das funções sintáticas. Então, se você está com dificuldade de função sintática, você vai ter que voltar para o conteúdo lá do 7º ano, 7º, 8º ano, para ficar craque com essa questão de funções sintáticas. Entendeu? E aí eu não tenho uma videoaula pronta sobre isso. Eu posso deixar linkado também algumas videoaulas, né, de outros professores que já tenham isso pronto, por ordem, né? Tipo assim, aula de sujeito, aula de objeto, aula de predicativo, para ajudar quem está precisando. Mas eu não vou poder agora, nesse momento, infelizmente, parar para poder falar dessas funções. Eu estou só relembrando com vocês, para a gente não cair do nada em cima do conteúdo novo, certo? Mas é essencial, eu sempre disse para vocês, português é uma disciplina acumulativa, matemática também. Não que as outras não sejam, mas essas duas muito mais do que as outras. Então, para que você consiga se dar bem nesse próximo conteúdo, não é o conteúdo que vai ser difícil. Outra coisa que eu sempre disse não é o 9º ano é uma água. Se você fez um bom 6º, um bom 7º, um bom 8º ano, tá? Você vai fazer não vai ter dificuldade nenhuma no 9º ano, porque o 9º ano só pega essas coisas e reorganiza, dá uma nova organização para o que vocês já aprenderam nos anos passados, entende? Então, você vai perceber que o passo a passo que eu vou te ensinar hoje é bem simples, é bem fácil. O que vai pegar é se você não souber função sintática, que já não é assunto do 9º, é assunto desde o 7º ano, certo? E aí, para te ajudar, o que eu posso fazer? Assim, uma forma emergencial, certo? Eu posso deixar linkado para você na descrição, vou fazer isso. Videoaulas que falem sobre todas as funções sintáticas. E aí, se você tiver dúvida de alguma delas em específico, eu posso tentar te ajudar no grupo depois do Tirar Dúvidas, certo? Tá? Então, vamos lá, seguindo aqui, tá? Qual é a situação? Os pronomes relativos que vocês devem ter visto nas aulas que eu postei lá para vocês, certo? Os tipos de pronomes relativos e também quando você vai usar cada tipo, tá? Eles também assumem funções sintáticas. Eles também, dentro de um contexto, dentro de uma frase específica, eles vão ter funções sintáticas, tá? Então, eu preparei para ti aqui 4 passos, 4 formas de você não errar, se você estiver bem com função sintática, de você não errar a função sintática do pronome relativo, certo? Tá? Então, observa aí. Bora fazer silêncio aí no chat para a gente prestar atenção, tá? Então, eu vi a videoaula que o professor indicou, tá? Eu vi a videoaula que o professor indicou. Então, se você assistiu a aula anterior que eu solicitei que você assistisse, você vai perceber que aqui, esse que
ele é o pronome relativo. É essa palavra que funciona como pronome relativo, ok? Eu tenho aqui duas orações, certo? E essas duas orações estão ligadas pelo pronome relativo que? O pronome relativo ele faz isso, certo? Ele liga duas orações. E, ao mesmo tempo, por isso que ele não é considerado uma conjunção, ele substitui na segunda oração um termo que apareceu na primeira. Então, se você assistiu a aula que eu te passei, tá? Você deve estar lembrando que a gente tem como dividir essas orações e transformar isso em duas frases. No SAIS, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram uma frase pronta, certo? E dividiram em duas, ok? Sem problema nenhum. No vídeo que eu indiquei para vocês, da videoaula que eu já tinha gravado, eu fiz o contrário. Eu mostrei duas frases e uni através do pronome relativo. Inclusive, o professor lá falou a mesma coisa que eu falei no vídeo, de que, geralmente, quando a gente está aprendendo ainda aqueles textos iniciais, quando a gente ainda está aprendendo produção textual, a gente escreve daquele jeito, todo repetitivo, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo. O nome desse amigo, né? Então, a gente tem quando a gente está aprendendo, escrevendo lá no prezinho, a gente escreve textos assim, mas a ideia é a gente ir evoluindo, né? Deixar o texto mais fluido. Então, tem como você dividir aí. Então, observa. Se eu fosse fazer divisão, na frase que está aí, eu teria: eu vi a videoaula que o professor indicou, certo? Eu vi a videoaula que o professor indicou. Se eu fosse dividir, eu teria o quê? Eu vi a videoaula. Ponto. O professor indicou essa videoaula. Certo? Então, para evitar repetição, ao invés de eu dizer eu vi a videoaula, o professor indicou essa videoaula, eu digo o quê? Eu vi a videoaula que o professor indicou. Então, eu tenho aí uma palavra que não é uma conjunção, por quê? Porque a conjunção ela só liga as orações. O que está aqui, ele além de ligar as duas orações, ele está substituindo na segunda oração um termo que apareceu na primeira, que no caso é videoaula, para evitar a repetição do termo videoaula. Certo? E aí qual é a questão? Eu não vou cobrar de vocês que simplesmente vocês identifiquem o pronome relativo, tá? E saibam utilizá-lo, certo? Mas faz parte do conteúdo de vocês que vocês saibam também identificar a função sintática que esse pronome tem. Então, eu vou descrever isso para vocês aqui em 4 passos, certo? Bem fáceis, bem simples de serem entendidos. Então, lá vai o primeiro, tá? Primeiro passo, dividir as orações, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai analisar, tá? Se antes do pronome relativo, tá aqui o pronome relativo, não é isso? Antes do pronome relativo, você tem verbo aparecendo na frase. Opa, apareceu, tá aqui, o verbo vi. Se isso acontecer, certo? Se antes do pronome relativo na frase aparecer um verbo, você vai entender, tá? Que esse período, as duas orações, elas se dividem, tá? Uma ao lado da outra. Então, você vai ter a seguinte divisão. Eu vi a videoaula, uma oração, a primeira, que o professor indicou, a segunda. Entendeu? Vai ficar uma para o lado e a outra para o outro. Sempre vai ficar essa divisão bonitinha assim, sempre que o quê, professor? Sempre que antes do pronome relativo você enxergar um verbo. Tá? Você consegue enxergar aqui um verbo antes do pronome relativo? Sim, o verbo vi. Então, nesse caso, você vai ter uma oração para um lado, na hora de dividir, e a outra oração para o outro, tá? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui no... Ah, tá. Já está a tela aí, tá? Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo, dividir as orações, tá? Agora que eu já dividi as orações, eu vou para o segundo passo. Identificar o termo antecedente. Então, todo pronome relativo, você deve ter visto lá na aula que eu mencionei, e eu estou repetindo isso aqui agora, ele tem um termo antecedente, ou seja, tem um termo que aparece antes dele, que é um substantivo, certo? E esse termo, que é um substantivo na primeira oração, ele é justamente substituído pelo pronome relativo na segunda. Então, todo pronome relativo vai ter um antecedente, vai ter um substantivo logo antes dele. Você tem que achar qual é esse substantivo que vem logo antes dele, tá? Então, o segundo passo é achar esse cara. E esse cara aqui, na nossa frase, é o termo a videoaula.
tá? É o termo a videoaula, tá bom? Então, quando eu digo eu vi a videoaula que o professor indicou, esse que está aí está substituindo na segunda oração o termo a videoaula, tá? Qual é o terceiro passo? Colocar o termo antecedente no lugar do pronome relativo. Colocar o termo antecedente no lugar do pronome relativo. Então, basicamente, o pronome relativo veio na segunda oração para substituir o antecedente, para evitar repetição. O que você tem que fazer? Agora que eu já sei qual é o antecedente, devolve o antecedente para a segunda. Então, vai ficar como aqui? A videoaula o professor indicou. Entendeu? O que era que estava aqui no lugar de videoaula antes? Era que. Observa lá para a segunda oração. Ó, deixa eu colocar aqui a canetinha. Ó, tava assim, ó, a segunda oração. Tá? Ó, que o professor indicou. Eu dividi as orações, a segunda ficou assim. Que, pronome relativo, que o professor indicou. O que você vai fazer no terceiro passo? Você vai pegar o termo antecedente que você achou no segundo passo e vai devolver ele para a segunda oração. O que vai sair e vai entrar no lugar dele o termo antecedente. É só isso, simples assim. A primeira oração você esquece. Uma vez que você já achou qual é o termo antecedente, esquece a primeira. Não precisa mais trabalhar com a primeira. Tá? Então, repetindo. Primeiro passo. Eu divido as orações. Como é que eu faço essa divisão? Bom, se antes do pronome relativo eu tiver um verbo, tá? A divisão vai ficar bem clara aí. Uma oração vai ficar para um lado, todinha, e a outra oração vai ficar para o outro lado, todinha. Tá? O que eu faço em seguida? Eu identifico o termo antecedente. O termo antecedente era a videoaula. Certo? E o que eu faço no terceiro lugar? Eu jogo videoaula exatamente na mesma posição que estava o quê? E a videoaula, no caso, o termo antecedente vai ficar no lugar do pronome relativo. Tá? Diga, Gabriel. Professor, e se no primeiro passo não tivesse verbo? Aí a gente vai ver isso na próxima aula. Tá bom. Tá? Por enquanto, todos os nossos exemplos vão trabalhar dessa maneira. A divisão que é a divisão mais simples. Quando uma oração está para um lado, totalmente para o lado, e a outra oração está totalmente para o outro. A Isabel está perguntando aqui, né? Professor, se a frase fosse a videoaula que o professor indicou foi assistida por mim. Olha só que interessante. É justamente isso que eu estou colocando. Se a frase fosse a videoaula que o professor indicou foi assistida por mim, fica a videoaula que. O que, tá? Tá vindo, tá, o pronome relativo é o que aí, e aí quando eu volto na frase, não tem nenhum verbo. A divisão aí nesse caso das orações ia ficar um pouco diferente. Eu só vou falar sobre isso nas próximas aulas. Por enquanto, vamos ficar com o mais fácil aqui, que é quando a gente tem uma oração para um lado, totalmente para o lado, ela toda para um lado, e a outra oração totalmente para o outro lado. Quando é que você sabe que a divisão é assim? Sempre que antes do pronome relativo você tiver o verbo. É o caso aqui, tá? Tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Então, primeiro passo, de novo, repetindo. Você analisa, tá? E para dividir as orações, na hora de dividir as orações, você analisa se antes do pronome relativo tem um verbo. Tem verbo. Então, divide as orações. A primeira oração vai ficar para um lado, tudo que está vindo antes do pronome relativo vai ser a primeira, e tudo que está vindo depois do pronome relativo vai ser a segunda, tá? Vai ser a segunda oração, tá? Segundo passo, identificar o termo antecedente. Opa, já identifiquei. A videoaula. Tá aqui. Tá? Tá bom? E aí, terceiro passo, colocar esse termo que eu encontrei no lugar do pronome relativo. Exatamente onde estava o pronome relativo, você coloca o termo antecedente. Tá? Vamos lá. Então, eu coloquei. Vai ficar a videoaula, o professor indicou. Gente, a videoaula o professor indicou, mas por que o professor está desse jeito? Porque o terceiro passo consiste em você colocar o termo antecedente que você achou no segundo no lugar do pronome. Então, ó, onde é que estava o pronome na segunda oração? Que o professor indicou. Então, pega a videoaula e joga no lugar desse que. Aí vai ficar a videoaula o professor indicou. Vai ficar assim, tá? Olha o que diz o terceiro passo também. Reorganize a frase se necessário. Tá? É necessário, nesse caso, reorganizar a frase, sim ou não? Tá? Sim ou não?
É, né? Não está na ordem direta SVO. Aciona aí o microfone para mim, alguém aí, e diz para mim como é que ficaria na ordem SVO. Como é que ficaria na ordem SVO? O A professor, videoaula indicada pelo professor? Não, você não vai mexer em nada. É só uma questão de mudar a posição. O Não- professor indicou a o videoaula. Professor indicou a videoaula. Isso, perfeito. O professor indicou a videoaula. Você coloca na ordem, aí você vai ter o quê? Você vai ter, finalmente, o professor indicou a videoaula. Pronto, agora que você tem o professor indicou a videoaula, fica muito mais fácil de você identificar qual é a função sintática do termo videoaula. Que tipo de verbo é o verbo indicar? É um verbo transitivo direto. Quem indica, indica alguma coisa aqui no nosso contexto. O que foi indicado? O que o professor indicou? A videoaula. Então, a videoaula é o objeto direto. Aí você fala, mas professor, e o que isso tem a ver com o pronome relativo? Tudo. Porque a função sintática que o termo antecedente que você devolveu para a segunda oração tiver, a função sintática que esse termo tiver, vai ser exatamente a função sintática do pronome relativo. Então, já que você, no primeiro passo, vamos lá, dividiu as orações, tá? Já que você, no segundo passo, descobriu que esse que equivale à videoaula, já que você devolveu a videoaula e colocou na ordem direta, ora, o que é a videoaula aqui, nessa frase? O professor indicou a videoaula. É objeto direto. Tá, se a videoaula é objeto direto na frase o professor indicou a videoaula, então o que vai ser a videoaula na frase a videoaula o professor indicou? Vai mudar a função sintática? Não, tá? Vai continuar sendo o objeto direto também. Então, a videoaula aqui é objeto direto. E se eu inverter a posição e colocar ele no início da frase? Vai ser o quê? Vai continuar sendo objeto direto. E se no lugar de a videoaula eu tiver um pronome relativo na mesma posição e significando a mesma coisa? O que vai ser esse pronome relativo? Objeto direto. Entende? Então, quando você faz esses 4 passos e descobre qual é a função sintática do termo que foi substituído, automaticamente você está dando também qual é a função sintática do pronome relativo em questão. Então, nesse caso aqui, o que esse pronome relativo é? Ele é um objeto direto. Entendeu? É assim que você vai fazer. Tá? Com o tempo, eu prometo para vocês que com o tempo e com a prática, vocês nem vão precisar fazer nada disso. Vocês vão olhar para a frase e vão dizer, pá, é isso, é objeto direto. Entenderam? Mas aí os 4 passos são assim, tá? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 1 minutinho ainda. Olha a pergunta da Nayuara, muito interessante. O termo antecedente na segunda oração vai ter sempre a mesma função sintática que ele tinha na primeira? O que ela quer dizer com isso? Professor, sabe o que eu percebi? Eu percebi, professor, que a videoaula, bem aqui, na segunda oração, na segunda oração, tinha função de objeto direto, tá? Ela percebeu isso aqui, né? Eu acabei de mostrar. Só que quando a gente vai para a primeira oração, professor, a gente vê que videoaula, o termo antecedente, também é objeto direto nessa oração. Então, elas estão com a mesma função sintática. Olha só. Sempre vai acontecer isso, professor? E a resposta é não, não vai acontecer isso. Por isso que eu te disse uma hora para você, uma vez que você já dividiu as 2 orações e identificou qual é o termo antecedente, esquece a primeira oração. Por que você vai esquecer a primeira oração? Porque isso nem sempre vai coincidir. Essas funções sintáticas nem sempre vão coincidir. Aqui coincidiu. Até porque se fosse isso, se desse para coincidir dessa maneira, bastava eu analisar o da primeira e pronto. Já estaria tudo certo. Tá? Nosso tempo está estouradaço. A gente vai continuar com esse assunto nas aulas seguintes, certo? Mas eu espero que vocês tenham pelo menos pegado os 4 passos, certo? Se não, amanhã a gente continua tirando mais dúvidas, ok? Um beijo do Magro. Tchau para vocês.